Eu sei que por você nós pularíamos a legislação interna para o concurso do TJ Santa Catarina. Mas isso é uma coisa que a gente não vai poder fazer. São 15 questões da querida banca FGV nessa disciplina que contempla Estatuto do Servidor Público de Santa Catarina, Regimento Interno, Código de Normas, Código de Divisão, Código de Ética e a lei que disciplina o regime jurídico do servidor público. Todas essas leis estarão na tua prova, pelo menos estão no edital, né? E serão 15 questões da tua prova. Então, não é possível você deixar de lado essas 15 questões, porque com certeza elas te colocam para dentro ou para fora. Meu nome é Carolina Galbert, eu sou mentora para concursos públicos desde 2018. Fui 5 vezes aprovada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, exerço meu cargo lá de analista administrativo. E no último concurso de 2020 do TJ Santa Catarina, mais de uma centena de mentorados foram aprovados. Por isso estou aqui hoje para conversar contigo sobre legislação interna e sobre a priorização dessa disciplina. Como eu falei no início desse vídeo, são todas estas leis que estarão aí na sua prova. E por isso eu quero compartilhar contigo hoje o que eu acredito que vai ter mais ou menos questões. Vamos direto ao ponto, que eu não enrolo não. A primeira matéria, que eu acho que vai ser top 5, top 5 eu digo que vai ter 5 questões ou mais, vai ser o Estatuto de Santa Catarina. Eu acredito que essa seja a lei que mais vai cair na nossa prova de legislação interna. A segunda lei que eu acredito que mais vai aparecer na nossa prova é o regimento interno. Eu acredito aí em 4 questões de regimento interno, pelo menos. Depois disso, temos o Código de Divisão e Organização Judiciários e o Código de Normas, que eu não posso te dizer qual deles vai cair mais. Eu acho que pode ser talvez mais Código de Normas, talvez Código de Divisão, você tem que se preparar igual. E as leis que menos vão cair, com certeza, é o Código de Ética e o regime jurídico do servidor público. Espero não dar com a língua nos dentes, né? Mas é a minha aposta para essa prova. O Estatuto de Santa Catarina já caiu em vários concursos, tanto do tribunal quanto qualquer outro aí que seja estatutário no nosso estado. Então você consegue encontrar tanto aulas disponíveis dele com facilidade, como também questões. No próprio site, aquele bem famoso, não vou falar o nome aqui, se você colocar no Google 6745 questões, vai abrir já um link dele com mais de 100 questões. Então você pode estudar por lá. Mas agora, o Código de Divisão, o Código de Normas e o Regimento Interno, fica meio difícil de você encontrar questões. Até existem algumas questões de provas antigas, mas não tem aquele volume que a gente gostaria para treinar por questões. Então aqui nesse canal, no YouTube, já falei para vocês várias coisas sobre o estudo da legislação interna. E tem um vídeo onde eu explico como que eu aconselho que você faça esse estudo teórico. Vou deixar ele aqui na descrição deste vídeo também. Se você quiser ganhar tempo no seu estudo de legislação interna, nós temos aqui um material disponível de questões. Então eu vou te explicar como é que ele funciona. São 6 semanas em que foram liberadas para você 20 questões de cada uma das 3 principais legislações que a gente não encontra questões, que são Código de Divisão e Organização Judiciárias, Regimento Interno e Código de Normas da Corregedoria. Dessas 3 legislações, por 6 semanas, você teve acesso, ou vai ter acesso ainda, porque a gente vai liberando aos poucos, 20 questões de certo e errado com o gabarito, com o artigo, para você saber o que tem que frisar ali, o que foi trocado. Eu vou mostrar, porque vai ficar muito mais fácil de eu mostrar para vocês do que ficar falando como é que é esse material. Então, deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês, então, o nosso material da semana 1 de regimento interno. Como é que é feito esse estudo reverso? Vamos estudar ele juntos. Não sei nada de regimento interno, não tive tempo de ler. Vamos ver aqui as alternativas, né? Então tem aqui toda a apresentação do material, o índice, né? Como funciona o material. Aqui uma apresentação sobre mim e vamos para o que interessa. Ao Tribunal de Justiça e aos seus órgãos julgadores caberá o tratamento de egrégio. Seus membros receberão o título de juiz. Já sei que isso aqui está errado, porque os seus membros receberão o título de desembargador, tá? Mas vamos lá. Você pode não saber, você ia chutar uma das duas. Ao ocupante do cargo de corregedor-geral do foro extrajudicial é permitida a recondução, exceto para outra função ainda não exercida, desde que não haja outro integrante do Tribunal Pleno interessado no exercício de igual mandato. Então você vai pensar aí se é certo e errado, você vai colocar. Então aqui a gente tem 20 questões dessas, tá? Fiz as 20 questões, eu vou corrigir com o gabarito.
Errado, tá tudo aqui. Só que aqui, ó, é que tá o pulo do gato, tá? Carol, tô com pressa, a gente tem menos de 3 semanas e você quer ficar brincando comigo de fazer questão? Não, eu quero saber o conteúdo. Então vamos lá, ó. Ao Tribunal de Justiça e seus órgãos julgadores caberá o tratamento de egrégio. Seus membros receberão o título de juiz. Errado. Aqui tá já destacado para você que não é juiz, é desembargador. E aí aqui tá o artigo ipsis literis, exatamente como ele tá no nosso regimento interno. Ao Tribunal de Justiça e aos seus órgãos julgadores caberá o tratamento de egrégio, seus membros receberão o título de desembargador e usarão, nas sessões solenes e de julgamento, vestes talares, conforme o modelo especificado no anexo 1. Vamos para outro aqui, ó. Ao ocupante do cargo de corregedor-geral do foro extrajudicial é permitida a recondução, exceto para outra função ainda não exercida, desde que não haja outro integrante do Tribunal Pleno interessado no exercício de igual mandato. Aqui, no artigo 6º, parágrafo 2º, diz que fica vedada ao ocupante de qualquer das funções mencionadas no inciso 4 ao 6 do artigo 5º deste regimento a recondução, inclusive para outra função ainda não exercida, a menos que não haja outro integrante do Tribunal Pleno interessado no exercício de igual mandato. Então, você vai já estudar direto pelo artigo. Então, aqui, ó, aqui está dizendo que era permitida a recondução. Aqui está dizendo que é vedada a recondução, inclusive para outra função ainda não exercida, exceto para outra função ainda não exercida. Não, então tá um pouco diferente aqui, mas foca nisso aqui, ó. Você precisa estudar esse artigo. É vedada, aí você vai ver ali no artigo 5º quais são os incisos 4 ao 6º. Então, ó, 4 ao 6º. Esses aqui tá vedada. Essa vedação do parágrafo 2º do artigo 6º se aplica àqueles ali. Então, do 4 ao 6º, quais são? Segundo vice, terceiro vice e corregedor do foro extrajudicial. Estes 3 estão, vamos lá de novo, vedados à recondução, inclusive para outra função ainda não exercida, a menos que não haja outro integrante do Tribunal Pleno interessado no exercício de igual mandato. Então, este cara aqui, o corregedor-geral do foro extrajudicial, o segundo vice e o terceiro vice, ó, só para confirmar aqui, ó. Corregedor-geral segundo vice, terceiro vice e corregedor do extrajudicial, tá? Então, o corregedor do extrajudicial, segundo vice e terceiro vice estão vedados à recondução, inclusive para outra função ainda não exercida. O que significa isso? Eu sou corregedor extrajudicial e eu quero ser o segundo vice. Não pode, tá vedado. A menos que ninguém no Tribunal Pleno esteja interessado no exercício. Tá? Então, ninguém está interessado no exercício, e aí eu quero e eu vou ser reconduzido, tudo bem, não tem problema. Então, é isso que fala o nosso artigo 6º, que o segundo vice, o terceiro vice e o corregedor geral do extrajudicial não podem ser reconduzidos, tá? Então, frisou bem isso, vamos para a próxima questão. O presidente do Tribunal de Justiça possui a prerrogativa de exercer o poder disciplinar no âmbito do Poder Judiciário do Estado, determinando a efetivação dos atos necessários à manutenção da ordem e da disciplina. São competências e atribuições do presidente do tribunal. Exercer o poder de polícia. Então aqui ele está querendo falar de poder disciplinar, mas era poder de polícia no âmbito do Poder Judiciário do Estado, determinando a efetivação dos atos necessários à manutenção de ordem e da disciplina. Então, por mais que fale em ordem e disciplina, a gente não fala em poder disciplinar, a gente está falando em poder de polícia. Essa é a troca feita na nossa questão que você tem que estar atento. Então, eu posso, inclusive, agora abrir aqui no meu regimento interno o artigo 14. Eu vou para o artigo 14 do meu regimento e vou dar uma olhadinha aqui nessa coisa do poder de polícia. Então, aqui a gente estava no nosso material. Esse aqui é o material fornecido aí para quem vai fazer, quem vai adquirir aí toda essa legislação interna estudada dessa forma. E aqui eu abro do lado já o meu regimento interno. Então, eu quero ver o inciso 5. Exercer o poder de polícia. Então, aqui, ó, é poder de polícia. Ele fala, então vamos lembrar, ele fala em manutenção da ordem e da disciplina, mas ele não está falando da ordem e da disciplina interna, né? Quando a gente fala em poder disciplinar, a gente está falando de uma coisa interna. E poder de polícia, aí eu espero que você já tenha estudado isso aqui no direito administrativo para entender,
é outra coisa, né? Quando a gente exerce esse poder de regulamentação, assim, mas para fora, para quem são os administrados. E é isso que ele está falando aqui. Exercer o poder de polícia no âmbito do Poder Judiciário do Estado, determinando a efetivação dos atos necessários à manutenção da ordem e da disciplina. Tá? Então, aqui a gente já tem todas as atribuições. Se esse artigo foi trazido no nosso material de legislação, é porque ele é importante. Eu preciso que você venha aqui no regimento interno e estude ele inteiro. Tá? Então, aqui, artigo 14, são competências e atribuições do presidente do Tribunal de Justiça. Isso aqui a gente precisa sim fazer um estudo minucioso, tá? Então, vou continuar aqui, porque senão eu vou empacar na terceira questão. Vamos fazer mais uma. São cargos de direção o do presidente do tribunal, o corregedor-geral do foro extrajudicial e o do corregedor-geral da justiça. Olha que loucura o que o nosso artigo 5º fala. Esse 1 a 6 já sabia de cor, né? De tanto fazer vídeo aqui para vocês do regimento interno. Agora ele está falando que são considerados os cargos de direção o 1 a 3. Então é presidente, primeiro vice e corregedor. O resto não é cargo de direção, é função administrativa. O segundo vice, o terceiro vice e o corregedor-geral do foro extrajudicial. Você está vendo que o nosso regimento interno faz uma distinção entre esses cargos? Então a gente já está estudando aqui direto no ponto. Eu não preciso necessariamente tentar fazer. É claro que esse estudo aqui de tu tentar fazer é legal, porque tu vais acertar ou vais errar. E a partir do momento que você erra uma questão, você consegue lembrar mais desse erro, né? Putz, eu errei porque eu achei uma coisa e na verdade era outra. Ou eu acertei porque eu raciocinei assim e deu certo. Que bom. Então, se você tiver tempo disponível, você vai lá e faz cada questãozinha lá, 1 a 20, você vai fazendo essas questões e vai anotando o seu gabarito. Então, você vai anotar certo, errado, certo, errado, certo, errado. Vai corrigir por aqui, né? Que já tem aqui também a referência dos artigos. Vai anotar aqui a data que você fez a primeira vez esse bloco de questões, o total de questões que você fez, se você fez as 15, acertou quantas, errou quantas, qual foi o teu percentual. E vai controlando aqui desse material. Só que para você que, não tenho tempo, Carol, 3 semanas, desculpa, já passou a fase de fazer isso, você pode fazer esse estudo como a gente estava fazendo aqui, juntos. E de uma maneira mais direta ao ponto de, cara, eu quero estudar. Eu vou estudar pelos artigos que estão nesse material, porque são artigos que merecem destaque. Aqui teremos esses artigos que você deve dar essa atenção especial. Quero aproveitar para mostrar para você também o nosso simulado de legislação interna. Então, no simulado, aquele material que a gente estava trabalhando até agora, eles são sobre as leis, Código de Divisão e Organização Judiciárias, Regimento Interno e Código de Normas. O nosso simulado, ele é de todas as leis que aparecem. Então, deixa eu compartilhar aqui contigo. São as 15 questões. Não é mais no estilo certo e errado, é no estilo FGV. São 6 desses simulados, tá? Então, deixa eu explicar para você. Das leis que a gente trabalhou, Código de Divisão e Organização Judiciárias, Código de Normas e Regimento Interno, são 6 arquivos com 20 questões em cada um deles, da maneira que a gente estudou. Agora, simulados são 6, não é de certo e errado. São simulados no estilo FGV, tá? E aí, nesse simulado de 15 questões, tem Estatuto do Servidor Público, Regimento Interno, Código de Ética, Regime Disciplinar Aplicável, Código de Divisão e Código de Normas. Tudo que está no teu edital sobre legislação interna vai ser contemplado nesses simulados. São 6 simulados. E se a gente for contar todos os arquivos das outras leis, são 18 arquivos de questões certo e errado, mais 6 simulados, tá? Então, são 24 arquivos para você estudar a legislação interna. É bom demais, tá? Então você vai ganhar um baita de um tempo e vai conseguir se provar e fazer um estudo mais ativo do que ficar só lendo e sublinhando. Vamos lá. Simulados de legislação interna, como é que eles são? No mesmo estilo, tem toda a apresentação aqui do material. E aí a gente tem as questões. As questões, gente, são FGV. A, B, C, D, tudo bonitinho, tá? Então, aqui vai falar E tá com toda a legislação aqui. Então, aqui a gente começa com o Estatuto do Servidor Público, a 6745. Aí, aqui a gente vai para o Código de Divisão. Aí, a gente vai para o Regimento Interno. E, então, a gente tem Código de Normas da Corregedoria. E a gente tem, por fim, aqui, uma questão do regime disciplinar e uma questão do Código de Ética. Então, assim, questões bem elaboradas. Questões todas elas, como é que diz? Inéditas, né? Não tem em outro lugar.
É realmente do nosso artigo em questão, tá? Então, artigo em questão é esse tipo de material que a gente está fazendo agora. E aqui a gente tem a questão 15, ó. Vamos lá. Do Código de Ética. Braulina, técnica, foi nomeada no Tribunal de Santa Catarina para atuar na secretaria sediada na capital, em Florianópolis. Buscando entender as condutas que seriam avaliadas, chegou à conclusão que são condutas incompatíveis com os princípios, valores e diretrizes estabelecidos, exceto, tá aqui. E aí aqui no nosso gabarito, da mesma forma que o outro, vai ter certinho a justificativa do gabarito, tá? Então, letra A, tal coisa. E assim por diante. Vamos lá para a nossa questão 15, que eu inventei de fazer a última. Agora a gente vai lá para a última. E no final de cada material desses tem uma mensagem da semana, tá? Então aqui é da primeira semana, e aí sempre eu vou mudando a mensagem para a semana. Então, a letra E aqui da Braulina é a certa. São condutas esperadas do agente do Poder Judiciário. Resguardar o sigilo sobre os dados e informações obtidos em razão do exercício profissional. Essas duas leis, gente, que são o regime jurídico e o código de ética, não foram contempladas nos nossos estudos, porque são leis muito curtas. É só você sentar e estudar, ler uma vez e você vai pegar o jeitinho dela. Agora, código de divisão, código de normas e regimento interno, aí sim a gente vai precisar de mais carga horária. Por isso que esse material ele é dedicado a estes e as leis curtinhas aparecem no nosso simulado com uma questão de cada um. Gente, para encerrar esse vídeo, porque já ficou longo demais, eu quero te dizer que este material todo está disponível para você adquirir por R$ 99,00. Então são 24 arquivos com esse tanto de explicação, esse tanto de questões por R$ 99,00. É só você clicar aqui na descrição e adquirir ele. E se você também quiser fazer um cronograma um pouco mais direcionado, também vou deixar aqui na descrição um vídeo que explica como é que funciona esse cronograma, como você ainda pode utilizar ele nessa reta final e o link de compra também dele, tá bom? Então, é isso, todo esse material maravilhoso para você estudar. Espero te ajudar, espero que muitos de vocês se tornem meus colegas de trabalho e te espero aqui do lado de cá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no lado da efetivação. Quero você como cargo efetivo, fazendo parte do Poder Judiciário, que eu posso dizer é bom demais trabalhar nele. E se você, por favor, não deu like nesse vídeo, dá o like agora que ainda dá tempo. Se inscreve nesse canal e compartilha aí com quem está estudando para o concurso, que isso vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo para vocês.